Agora, é importante dizer que entre o século II, que mencionei anteriormente, e estas invasões bárbaras, houve, entre uma coisa e outra, no IV século, a marcante figura deste imperador. Seu nome, Constantino o Grande, o homem que unificou a Igreja e o Estado imperial. Como parte de uma grandiosa estratégia política, Constantino parou de perseguir os cristãos, deu salário para os bispos da Igreja, financiou a construção de basílicas e, pretensamente, afirmou ter se convertido a Cristo. Segundo ele, a cruz de Jesus aparecera como um sol durante uma caminhada para uma batalha, e o próprio Cristo lhe deu o sinal da vitória. In hoc signo vinces, teria dito Cristo, que em latim quer dizer, sob este símbolo vencerás. Então uma mescla de simbolismo cristão e romano começou agora a aparecer em todas as partes do império. Já no final do segundo século, o bispo de Roma queria fazer valer a sua supremacia a qualquer custo. Um exemplo disto é o que fez Victor I. Ele orientou as igrejas orientais a celebrarem a Páscoa nos domingos. Não sendo atendido, tratou de excomungar os cristãos desobedientes. Assim, no ano 380 d.C., o imperador Teodósio proclamou o catolicismo religião oficial de Roma. E esse imperador deu tanta força ao Papa que ele mesmo foi, ironia das ironias, excomungado pelo bispo de Roma e obrigado a curvar-se perante as suas exigências. Às vésperas da morte de Teodósio, o Estado romano pela primeira vez reconheceu a existência de uma instituição cujo poderio superava a força do império e vários imperadores seguintes confirmaram o mesmo ofício. Finalmente, em meados do VIII século, em meio a uma grande contenda política, o Papa apresentou um documento chamado Constitutum Donatio Constantini, ou Doação de Constantino. Neste documento, o imperador Constantino havia supostamente passado para o Papa Silvestre I e todos os demais papas os seus títulos, as suas heranças, as suas terras, tudo o que ele possuía. O papado, então, seria oficialmente herdeiro do imperador Constantino. Embora hoje a maior parte dos historiadores considerem este documento falso, na época ele convenceu e Roma católica, passou a ser dona de grandes extensões de terra em toda a Itália. Parte dessas terras é hoje o Estado do Vaticano. O papado, infelizmente, fez muitos estragos. Estragos estes que coincidem com profecias bíblicas acerca da apostasia e da chegada de um certo anticristo. Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7, 25. Ali diz que esse futuro poder também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários, e a lei de Deus. Pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho, festas estas que deram origem ao carnaval. O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol, extraído de antigas termas romanas. Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Não é à toa que a igreja justamente institui como dia de guarda, o dia de feriado cristão, o dia do sol, dies solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico, e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini, ou Domenicus, que quer dizer domingo, ou dia do Senhor. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado. O domingo foi colocado no lugar do dia de guarda prescrito na Bíblia. Veja novamente esse detalhe.
No calendário bíblico, o sábado é chamado de sétimo dia da semana, mas a cultura eclesiástica fez do domingo o sétimo dia. É por isso que, contraditoriamente falando, o domingo encerra o chamado fim de semana. Mas veja que estranho, o dia seguinte é chamado de segunda-feira e não de primeira-feira. Com isso em mente, nós podemos passar para a segunda parte da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. Afinal de contas, ali diz que esse poder não mudaria apenas os tempos, isto é, os calendários, mas também a lei, isto é, a lei de Deus. Agora, pegue em sua casa uma Bíblia católica, e abra qualquer Bíblia católica, protestante que seja, em Êxodo capítulo 20. Depois tome um catecismo e abra na parte que fala dos 10 mandamentos. Uma vez feito isto, compare os dois textos, da Bíblia e do catecismo. Você se surpreenderá ao ver como a igreja mudou arbitrariamente os 10 mandamentos, isto é, a lei de Deus. Por que comemorar o Natal sendo uma data pagã? Será que os cristãos devem misturar-se com o paganismo? Porque a Bíblia não se atém a essa questão. A Bíblia, para você ter uma ideia, nem revela o dia exato, o mês certinho, tudo, a hora do nascimento de Cristo. Por quê? Possivelmente porque as pessoas iriam venerar esta data. E ele era comemorado no Império Romano, celebrando o nascimento do Sol Invicto. Né? A festa chamava-se Natalis Solis Invictus. Era uma forma de celebrar o Deus Sol. O que aconteceu e a história nos revela? O Papa Júlio I, ali por volta de 336 d.C., ele cristianizou essa festa. Realmente, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isso é inegável.